Então, boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto, ok? São 9 horas já. Bora lá, então. Vamos começar por orar. Pôr tudo diante do Senhor. Começamos por falar com Ele, que é o mais importante da nossa relação com Ele. Amém? Então eu vou orar. Pai, obrigado por este dia, por esta semana também que passou, Senhor, por chegarmos até hoje e podermos vir à Tua casa, Senhor. Te agradecemos por ela estar aberta, Senhor, e por nós podermos congregar aqui, Senhor. Que nós possamos sempre vir a ela com alegria, Senhor, vir louvar o Teu nome, vir engrandecer-te, Pai, vir estar junto também dos irmãos, fazê-lo conjuntamente com eles, Senhor. Fazemos com todos uma festa que é para Ti, Senhor. Aquilo que Tu tens nos dado, Senhor, nós Te agradecemos por todas as coisas, Pai. Que nós possamos ser sempre gratos a Ti pela forma como Tu cuidas de nós, Senhor, pela forma como Tu governas sobre todas as coisas, Senhor, e só Tu trazes paz ao nosso coração, Pai. Nós possamos sempre confiar em Ti, Senhor, em qualquer situação, Pai, que nós saibamos qual é a nossa rocha, Senhor. Saibamos que estamos firmados em Ti, Senhor, essa rocha que é Jesus, que é inabalável, que não muda, Senhor, e que nós sabemos isso pela Tua palavra, é ela que nos guia, Senhor, é ela que trabalha como luz na nossa vida para nos indicar o caminho que Tu tens para nós, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, quando a noite vem, Senhor, quando nós precisamos de chorar durante a noite, Senhor, mas sabemos que o dia sempre virá, Senhor, e a alegria virá com ele, Pai. Nós possamos confiar em Ti, Senhor, seja na noite, seja no dia, nisso que transportamos para a nossa vida, Senhor, essas comparações, Pai, que nós possamos louvar o Teu nome em todas as situações, Senhor. Pai, quando sentimos muito, quando sentimos pouco, quando não sentimos nada, Pai, nós precisamos saber que Tu estás e Tu és, Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós Te agradecemos assim e oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar isso mesmo, que a Sua palavra é como uma luz, como uma lâmpada para o nosso andar. Amém? Vamos lá então, ver se lembram dessa música. Vai assim. A Tua palavra é como a luz que ilumina o meu andar. A palavra é como a luz que ilumina o meu andar. Vamos mais uma vez. A Tua palavra é como a luz que ilumina o meu andar. Quero ouvir vocês, bora lá. É como a luz que ilumina o meu andar. Quando a noite vem, eu nada temerei, pois Tu estás ao meu lado. Senhor, vem-me mostrar o Teu amor sem par e ser comigo até ao fim. Agora a Tua palavra. A palavra é como a luz que ilumina o meu andar. A Tua palavra é como a luz que ilumina o meu andar. Quando a noite vem, eu nada temerei, pois Tu estás ao meu lado. Senhor, vem-me mostrar o Teu amor sem par e ser comigo até ao fim. Quando a noite vem, eu nada temerei, pois Tu estás ao meu lado. Senhor, vem-me mostrar o Teu amor sem par e ser comigo até ao fim. Está a faltar aqui uma coisa. Vossas palmas. Onde é que vocês deixaram as vossas mãos esta noite? Hein? Ficaram em casa ou vieram aqui também?
Vieram também para o culto as nossas mãos ou não? As nossas mãos também são um instrumento de dar glória ao Senhor. Bem, então bora lá. Já entraram bem, bora lá outra vez. Tua palavra. É como a luz que ilumina o meu andar. A tua palavra é como a luz que ilumina o meu andar. Noite, quando a noite vem, eu nada temerei, pois tu estás ao meu lado. Senhor, vem-me mostrar o teu amor sem par e ser comigo até ao fim. Quando a noite vem, eu nada temerei, pois tu estás ao meu lado. Senhor, vem-me mostrar o teu amor sem par e ser comigo até ao fim. Comigo até ao fim, ser comigo até ao fim, ser comigo até ao fim. Amém. Boa noite, irmãos. Bem dispostos? Esta é a convicção que nós temos, que Ele está connosco, não nos abandona. Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. Nós podemos abandoná-lo, mas Ele nunca nos abandona. Nós podemos deixar de ser fiéis, mas Ele nunca deixa de ser fiel. Amém? Vamos aproveitar este tempo e vamos levantar a nossa oferta. Vou pedir ao diácono ou à diaconisa que está hoje de serviço que nos possa ajudar. E vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta semana que Tu nos deste, Senhor. Obrigado por todo este tempo, Senhor. Pela Tua paz em nós, Senhor, pela Tua alegria em nós, Senhor, pelo Teu amor em nós, Senhor, pelo Teu Espírito em nós, Senhor, pela Tua palavra em nós, pelo Teu gozo em nós, Senhor, pelo Teu regozijo em nós, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, reconhecendo que a Tua alegria é a nossa força, Senhor. Obrigado por este tempo, Senhor, que hoje nós estamos tendo na Tua presença, Senhor. Alegrámos-nos mesmo quando dissemos, Senhor, vamos à Tua casa, Senhor. Que aí nos podemos reunir junto com os nossos irmãos e uma só voz, num só Espírito, Senhor, podemos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Agora, ó Deus, queremos devolver para Ti, Senhor, parte do muito com que Tu tens abençoado as nossas vidas, Senhor. Queremos contribuir para a Tua obra neste lugar, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada filho e filhinha Tua neste lugar, Senhor, sobre cada lar aqui representado, Senhor, sobre cada família, Senhor. Pai, oramos para que nada falte, Senhor. Que em tudo, Senhor, Tu possas ser o provedor, Senhor. Que em tudo, Senhor, Tu possas satisfazer as necessidades do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Presença, por um instante no Teu amor, ver a luz da Tua glória, por um minuto e nada mais.
momento em tua presença. Por um instante no teu amor, por ver a luz da tua glória. Por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria. Passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Tenho fome de ti, desespera por tua glória, Senhor. Um momento em tua presença, um instante no teu amor. Ver a luz da tua glória, um minuto e nada mais, tudo eu daria, não me importaria. O que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. O que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Tenho fome de ti, que desespera por tua glória.
explicar. Anseio por ti, meu Deus e Pai. Amém? Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa presença neste lugar, Senhor. Queremos dizer para ti, Pai, que tu és único, Senhor. Tu és incomparável para nós, Senhor. Precisamos de ti a cada dia, Senhor, a cada momento das nossas vidas, porque sem ti nós nada somos, Senhor. Sem ti nada conseguimos fazer, Senhor. Nós reconhecemos em ti o Deus que é tudo em todas as coisas, o Deus que nos assiste em cada momento, o Deus que é conosco desde sempre e para sempre, o Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, aquele que nem o seu próprio Filho poupou por amor de nós. Muito obrigado. Queremos manifestar diante de ti, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, pelo custo elevadíssimo que custou a nossa salvação, Senhor. Sabemos que jamais poderemos pagar este sacrifício tremendo de amor que o teu Filho amado realizou na cruz em nosso benefício, Senhor. Mas continuamos a olhar para ti, Senhor, como o Deus que nos alimenta, Senhor, como o Deus que nos sustenta, Senhor, como o Deus que nos fortalece, como o Deus que nos apoia, Senhor, como o Deus que nos dá força quando estamos cansados, Senhor, como o Deus que nos levanta quando nós estamos caídos, Senhor. Obrigado, Paizinho. Dá-me graça, Senhor, para que possa ministrar a Tua palavra, Senhor. E te peço a Ti, Espírito Santo, Tu possas te tornar viva e eficaz, tal como ela é, Senhor, em cada mente e em cada coração, que o Teu povo possa ser edificado, Senhor, e nessa edificação Tu possas ser glorificado, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meus irmãos. Gostaria de partilhar hoje convosco alguns trechos das Escrituras e um tema é que eu chamei Agir sobre a Palavra. Podia ter chamado esta mensagem, por exemplo, a bênção vem pela obediência. Seria quase a mesma coisa. Eu gostaria de iniciar lendo 3 versículos para cada um de vós e depois então entrar no tema da mensagem. O primeiro versículo está em Lucas 6, capítulo 6, versículo 46. Sabem que vamos ler muitos versículos, não é? E diz Jesus: e porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo. E depois a partir daí, nós não vamos ler, mas Jesus diz claramente que fala sobre aquele que é sensato e o insensato, como cada um edifica a sua vida, isto é, edifica a sua casa. E diz no versículo 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras
e as observa, isto é, e as coloca em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E depois fala do homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Outro versículo que eu gostaria de partilhar convosco está em Romanos 14, versículo 22. Diz assim: tens tu fé? Pois tenha em ti mesmo diante de Deus. Diz no segundo ponto do versículo: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O apóstolo Paulo, aqui no contexto do capítulo 14, está a falar sobre comidas e bebidas. Isto é, os hábitos que havia antigamente, naqueles tempos, de os judeus não comerem certo tipo de comidas. E o apóstolo Paulo está a fazer um paralelismo no sentido de aqui a fé não é entendida como aquela fé que salva, aqui não é fé, mas é uma convicção que nos sustenta, isto é, se tu estás persuadido, convicto daquilo que estás fazendo, então não te preocupes, continua assim, mas para ti mesmo, diante de Deus. Não procures influenciar ou ofender os outros, só porque eles não pensam igual para ti. Se virem o contexto do versículo 14, é aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer. É que a fé não é entendida aqui no mesmo sentido em Hebreus 11, no versículo 1, mas é entendida aqui como uma convicção, uma persuasão sobre aquilo que o apóstolo Paulo estava falando sobre a forma de comer e a forma de não comer. Porque havia uns judeus que entendiam que havia certas comidas que não se deviam comer ainda, outros consideravam que não, porque para os puros tudo são puros, e o Espírito, o apóstolo Paulo está dizendo pelo Espírito de Deus, ok, tens tu essa fé, tens tu essa convicção, estás tu persuadido, estás tu convicto de que para ti todas as coisas são puras, ok, mantém isso para ti mesmo diante de Deus. Não precisas de mostrar nem de fazer com que os outros tenham a mesma opinião que tu. E o último versículo que eu queria partilhar convosco antes de começar está em Tiago, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. E o 20? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Sabem que há muitos teólogos, ainda hoje, que entendem que as palavras do apóstolo Tiago, neste versículo e as que seguem, depois podem ler em casa, são contrárias àquelas que o apóstolo Paulo fala sobre a fé. Porque o apóstolo Paulo fala, em Efésios 2, versículos 8 e 9, que somos salvos pela graça mediante a fé. É isso ou não é? Salvos pela graça mediante a fé. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas o apóstolo Tiago está a dizer, mas, ó homem vão, queres saber algo? É que a fé sem obras é morta. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Tiago apenas está a complementar aquilo que o apóstolo Paulo escreve lá. Porque, em boa verdade, as obras que o apóstolo Tiago está a fazer não são as obras que o ser humano pode fazer para serem salvo. São as obras que o ser humano faz por causa de ter sido salvo.
São, no fundo, aquelas obras que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, para que nós andemos nas boas obras que Deus já preparou de antemão para que nelas nós pudéssemos andar. Amém? Não são uma causa, mas são uma consequência. Estas obras que o apóstolo Tiago fala não são uma causa para nós sermos salvos, mas são uma consequência de nós sermos salvos. Amém? E, portanto, como repararam, falámos aqui nestes versículos todos de dois aspectos. De agir, Jesus diz estas palavras lá, ele liga a palavra fazer àquilo que ele diz. Porque me chamais Senhor e não fazeis aquilo que eu vos digo. Jesus está a fazer aqui uma comparação, está a ligar a palavra fazer com aquilo que ele diz. O apóstolo Tiago diz outra coisa, o apóstolo Paulo diz outra coisa em Romanos 14. A fé, tens que ter a fé em ti, diante de Deus. Será que nós temos mostrado esta fé, a nossa fé, diante de Deus? Será que, como Jesus diz, nós teremos feito verdadeiramente aquilo que Ele nos diz para fazer? Aquele a quem nós chamamos o soberano, o amo, o Senhor da nossa vida? O apóstolo Tiago, por outro lado, diz que a nossa fé sem ações não faz sentido. Fé sem ações, ele diz, é morta. Não faz sentido nenhum. Se alguém diz, e nós queremos que todos os que estamos aqui, podemos dizer isto, se alguém diz que tem fé em Cristo e isso não afeta, não afetou e não modificou em nada a sua vida, então, meu querido, é porque essa fé é morta. Porque quem tem fé em Cristo, quem um dia o recebeu como Salvador e Senhor da sua vida, tem verdadeiramente que experimentar renovação, transformação. Porque senão, em vez de convertido, a pessoa apenas está convencido. E nós não precisamos de convencidos. A Igreja de Cristo precisa de convertidos. Amém? Fé, portanto, é ação. Fé é ação sobre aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. E agora gostaria de partilhar convosco alguns trechos que estão no Evangelho de Lucas e dois deles, depois mais tarde, estão no Velho Testamento, que exemplificam exatamente aquilo que eu acabei de ler. O primeiro dos textos está em Lucas, no capítulo 5, versículos 18 a 20. Meus queridos, se nós não agirmos sobre a palavra, sobre aquilo que ela diz, as promessas que a palavra, que a Bíblia contém e tudo o que elas dizem não vão afetar a nossa vida. Lucas 5, versículos 18 a 20. Todos conhecem esta passagem. Começando no versículo 17, diz assim: E aconteceu que em um dia daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com eles. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Amém? Lucas não diz quantos homens eram, mas no Evangelho de Marcos, se quiserem saber, está lá, eram 4 homens. Reparem que estes 4 homens pretendiam levar alguém, um amigo deles, que tinha um problema, que estava paralítico, até aos pés do Senhor, até aos pés de Jesus, para que ele pudesse verdadeiramente curá-lo.
Mas havia um obstáculo. A multidão era tanta dentro de casa, no local onde Jesus estava, que eles não podiam entrar. Repare, estes homens não desistiram. O obstáculo era enorme, eles não podiam passar, e o que é que eles se lembraram? Se não entramos por baixo, vamos entrar por cima. Vamos até ao telhado. Eram 4 homens, com uma maca ou uma cama onde estava um paralítico. Vejam as dificuldades que estes homens tiveram que enfrentar. Eu sozinho, já às vezes para subir um telhado é um grande problema, sozinho. 4 para levar uma cama onde estava um enfermo, não é fácil. E não havia gruas como há agora, não é? Agora é relativamente fácil. Colocávamos a caminha dentro de uma grua e a grua colocava as pessoas no telhado. Agora, eles subiram para o telhado em 2 ou 3 escadas, nós não sabemos como era. Transportaram o enfermo numa cama, baixaram o enfermo com cordas até aos pés do Senhor. Não foi fácil, meus irmãos. E no versículo 20 diz o seguinte: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Eu achei curiosa esta expressão que está aqui na Bíblia, na minha versão, e diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Como é que Jesus viu a fé daqueles homens? Será que a fé é algo palpável? Podemos agarrar a fé? Podemos comprar a fé? Podemos guardar a fé na algebeira? Podemos agarrá-la com as nossas mãos? Será que é algo tangível? Como é que Jesus viu a fé daqueles homens? Viu a fé daqueles homens pelas atitudes que eles tomaram, pela ação que eles fizeram. Eles tinham conhecimento de que Jesus estava no início do seu ministério e já tinha curado várias pessoas. E eles sabiam, ouviram falar de Jesus, essa palavra que ouviram gerou fé nos seus corações e eles disseram: vamos lá, vamos apresentar este homem que não se pode mover, que está paralítico, e vamos colocá-lo aos pés do Senhor e certamente ele vai curar. Não obstante os obstáculos, as barreiras com que eles se depararam, eles não desistiram, eles foram até ao fim. Eles agiram pela fé. O que é que o apóstolo Tiago diz? Fé sem obras é morta. Estes homens agiram e o que é que aconteceu? Este homem ficou curado. Versículos 24 a 25 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aleluia! Nós não podemos ver a fé porque ela não é visível aos olhos dos homens, mas podemos ver as ações da fé. Podemos ver pessoas que se movem pela fé. E aquilo que Jesus viu foram as ações, as atitudes, os gestos deles. Amém, meus irmãos? Fé em ação. Nós podemos dizer: eu creio no que diz a Bíblia, eu sei aquilo que está escrito, mas se nós não agirmos, se não tomarmos atitudes, ações sobre aquilo que está escrito, a fé não vai impactar as nossas vidas e nós não vamos certamente tirar benefícios nenhuns sobre isso. E no fundo, fica a pergunta: se a fé não trouxer resultados, para que serve então? O apóstolo Tiago diz: para nada, é morta. Um pouco atrás, em Lucas também, no capítulo 5, versículos 1 a 7. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus,
junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E o que é que Simão respondeu? Mestre, trabalhamos toda a noite. Eles eram pescadores. Nada apanhamos. E o que é que disse depois? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Outras versões diz, mas porque tu mandas, eu vou agir. Mas porque tu mandas, eu vou obedecer. Nesta versão que nós temos ali diz, sobre aquilo que tu disseste, sobre a tua palavra, eu vou me mover. Eu estou cansado. Trabalhámos toda a noite. Estamos exaustos. Mas porque tu mandas, eu vou fazer. Mas porque tu queres, eu vou fazer. Sobre aquilo que tu disseste, eu vou agir. Pedro já tinha tido um contacto com o Senhor. Ele já tinha estado em sua casa, já tinha curado a sua sogra. Pedro sabia que Jesus podia, que Jesus tinha autoridade. Ele não ficou na sua, como muitos de nós poderíamos ficar. Opa, isto não dá nada. Eu é que sou pescador. E ele agora está-me a ensinar a mim como é que se pesca. Há quantos anos? A minha vida toda foi nisto. E agora vem este rapazinho novo agora ensinar-me como é que eu devo fazer as coisas. Mas Pedro olhou para o Senhor, viu o que ele lhe disse e obedeceu. Meus amados, a bênção sempre vem pela obediência. Amém? Sempre. Não há forma de nós sermos abençoados se não obedecermos àquilo que o Senhor manda na sua palavra. Amém? Lembra-se de Lucas 6,46? Porque chamas Senhor, Senhor e não fazes o que eu te digo. Porquê, meus queridos? Porque o homem natural, nós, é governado pelo quê? Pelos seus sentidos físicos. É ou não é? Nós somos governados pelos seus sentidos, por aquilo que nós sentimos. Mas verdadeiramente, quando a palavra de Deus nos diz para fazer e nós obedecemos, nós vamos desfrutar dos benefícios dela. Sobre a tua palavra. Porque é que Pedro foi bem sucedido? Porque ele agiu sobre a palavra que Jesus lhe tinha dito. E o resultado, vocês sabem qual foi? Diz no versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia! E a pergunta que nós podemos fazer hoje para nós mesmos é esta: será que nós, será que eu, será que cada um de vós faz aquilo que Jesus diz para nós fazermos? É uma meditação que eu deixo para cada um de nós, a começar por mim. Será que cada um de nós age sobre aquilo que a palavra de Deus diz? Será mesmo? Lucas 6, um pouco mais à frente, vamos ver uma outra situação. De um homem que tinha uma mão mirrada.
Lucas 6, versículos 6 a 10. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga, depois dos 30 é difícil, e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Jesus estava na sinagoga e havia ali alguém, a Bíblia não diz há quanto tempo aquele homem tinha aquele defeito na mão, sabemos que ele não podia mover aquela mão, estava mesmo toda esfrangalhada, toda mirrada, ressequida, e Jesus chama aquele homem do meio da multidão para ele se colocar mesmo no centro da sala. E depois dá-lhe uma ordem que aparentemente é um pouco contraditória. E o que é que ele diz para o homem? Estende a tua mão. Se alguém tinha a mão toda tolhida, toda mirrada, isto é assim um pouco contraditório. O homem deve ter pensado assim, alto lá, mas o que é isto? Ele não sabe que eu não posso mexer a minha mão? Ele não sabe que eu há que anos que ando assim? Provavelmente desde nascença, a Bíblia não sabe se este homem tinha este problema desde nascença. Ele não sabe que eu não posso mover, não posso esticar nada disto. E está-me a dizer para eu esticar a mão. Mas este homem não pensou nestas coisas. E a Bíblia diz, o que é que ele diz? Ficou de pé. Versículo 9. Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse para o homem: estenda a mão. Contra todas as evidências, o homem vivia num estado de dificuldade, não podia mexer aquela mão, mas mesmo assim o homem fez certamente um esforço, e quando este homem obedeceu à palavra que Jesus tinha dito, a Bíblia diz que imediatamente a mão dele ficou exatamente como a outra, completamente curada. Aleluia, glória. Sobre a palavra que Jesus tinha dito, tinha mandado, o homem obedeceu. E o resultado foi que ele foi abençoado. Houve cura na sua mão. Outro exemplo está em Lucas, no capítulo 7. E eu, meus irmãos, gosto particularmente deste exemplo, que é a cura do servo do centurião. Versículos 1 a 10. Vamos ler rápido. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, Jesus está em Cafarnaum, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar daquilo que Jesus já tinha feito, este centurião enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Incrível. O centurião era um cidadão romano, com um posto equivalente aqui ao de capitão,
tinha responsabilidade até 100 homens, tinha 100 homens debaixo do seu comando, aparentemente era um homem piedoso, tinha mandado edificar a sinagoga para os judeus se poderem reunir, e era um homem habituado à autoridade. Incrível, eu acho isto uma coisa incrível. Este relato que nós ouvimos aqui é incrível. E no versículo 8 ele diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. Um cidadão romano manifestou diante do Senhor uma confiança ilimitada. Aquilo que os judeus não faziam, porque procuravam persegui-lo, muitos deles até procuravam matá-lo, este romano acercou-se do Senhor com o coração aberto, pronto a reconhecer que Jesus tinha toda a autoridade para curar o seu servo. Mas ele nem se chegou, achou digno de que Jesus entrasse na casa dele. Que exemplo de humildade, meus irmãos. Que exemplo de humildade que este homem, que era um comandante, tinha a seu cargo 100 homens do exército romano, dava e deu aos judeus e ainda dá hoje a cada um de nós. Ele disse: manda só uma palavra, porque se tu disseres tudo aquilo que tu disseres, eu acredito que vai acontecer, porque eu também faço o mesmo. Eu sou um homem de autoridade e eu mando, e aqueles a quem eu mando eu sei que eles vão obedecer. Portanto, tu tens apenas que dizer algo, e eu sei, se tu disseres que o meu servo vai ser curado, eu acredito que ele vai ser curado. E Jesus respondeu: em Israel nunca achei tanta fé como a deste homem. Aleluia, aleluia. Diz só uma palavra, disse ele, e o meu servo vai ser sarado. Foi como se o centurião tivesse dito para Jesus: a tua palavra basta, tudo o que tu precisas é falar, e eu sei que isso será feito, tudo quanto tu falares vai acontecer. Aleluia, meu irmão. Não é apenas ouvir e falar acerca da palavra, não é ouvir e cantar a palavra, mas ouvir e agir sobre aquilo que a palavra diz. Amém? Agora reparem o que Jesus diz, também em Lucas, no capítulo 4, dos versículos 24 a 30. Jesus estava mesmo no início do seu ministério, tinha sido tentado pelo diabo no deserto, voltou para a Galileia e voltou à terra onde tinha sido criado, a Nazaré. E entrou na sinagoga e abriu o livro da lei e leu Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, diz no versículo 18, pois que me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele cerrou o livro e disse para todos aqueles que estavam na sinagoga: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos
ouvidos. E os judeus ficaram pasmados e disseram: mas espera lá, mas não é este o filho de José? Como é que isto é possível? E Jesus, no versículo 24, diz para eles: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua casa. Deixem-me dizer-lhes que Nazaré foi o único local onde Jesus não realizou nenhum milagre. Devido ao quê? À incredulidade do povo. E depois disse mais Jesus, e nós vamos ver estes dois exemplos. No versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã e o sírio. Jesus fala sobre a incredulidade dos judeus, do povo em Nazaré, e faz referência a 2 relatos, um que aconteceu no tempo de Eliseu e outro que aconteceu no tempo de Elias. Ambos com pessoas fora do povo de Israel. Um com um sírio e outro com uma mulher viúva de Sidom, em Sarepta, território fora também ao norte de Israel. E vamos ver um pouco o que aconteceu nestes 2 casos para nós finalizarmos esta mensagem, meus irmãos. E podemos ir primeiro ao exemplo de Naamã. Naamã era um general sírio. E esse exemplo está em 2 de Reis, no capítulo 5. Era um homem famoso, era um homem acarinhado por todos os seus soldados, era um homem que era o braço direito do rei da Síria. Mas Naamã tinha um problema, tinha uma doença incurável. Naamã era leproso. Na Síria, ao contrário do que acontecia em Israel, não havia a segregação das pessoas, isto é, as pessoas com lepra não eram segregados, não eram acantonados, não viviam fora da sua família, como era costume em Israel. Naamã vivia, portanto, com a sua família, era um homem respeitado e podemos dizer que era um homem quase feliz. Porquê? Porque tinha verdadeiramente aquele problema. E diz que, no versículo 1, que ele era o chefe do exército, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. E o que é que aconteceu depois? Numa das incursões do exército sírio em Israel, houve uma menina que foi capturada. Diz no versículo 2, que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram uma presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina para a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que fé desta criança, hein? Que fé desta menina. Nós não sabemos a idade dela, sabemos que era uma menina que estava como escrava ao serviço da mulher de Israel, mas ela tinha a convicção de que o profeta de Deus que estava em Samaria tinha a unção de Deus, podia curar o seu senhor. Portanto, tinha poder para curar Naamã. E Naamã acreditou naquilo. A mulher falou com ele e diz: não, vamos lá e vais falar e vais ter com o profeta, porque
pode acontecer que seja exatamente como a menina diz. E Naamã foi, chegou junto do rei, e o rei compreendeu as razões de Naamã e escreveu uma carta ao rei da Síria, ao rei de Israel, perdão, e para dizer, olha, vou-te mandar o meu general, o meu comandante dos exércitos, para que verdadeiramente para que possa restaurar da sua lepra. E o rei de Israel tinha grandes problemas com o rei da Síria, porque o rei da Síria, são outras mensagens que vocês podem ver aqui, antes e depois, primeira e segunda de Crónicas, havia sempre grandes lutas entre a Síria e o povo de Israel. Portanto, estamos a falar do reino já dividido, a norte, portanto, o reino do norte, e nós vamos ver que este rei, o rei de Israel, ficou em pânico quando recebeu a carta. Então, mas o que é que se passa? O que é que isto é mais uma artimanha para ele poder invadir? Mas quem sou eu? Será que eu tenho algum poder para curar agora o general da lepra? Nem pensar nisso. Eliseu soube do que tinha acontecido e disse para o rei, manda ouvir ter comigo para que ele saiba que há profeta em Samaria. E Naamã foi ter com Eliseu. É curioso como as coisas acontecem. Versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, ao contrário daquilo que Naamã esperava, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Naamã ficou furioso. Mas Deus queria trabalhar com o orgulho de Naamã. Porquê? Naamã, no fundo, é como muitos de nós muitas vezes. Naamã imaginou exatamente como é que o profeta de Deus o ia curar. E disse, opa, ele com certeza, quando eu chegar lá à porta, vai mandar estender uma passadeira para eu poder passar. Quando eu chegar ao pé dele, ele vai colocar as suas mãos sobre mim e eu vou ser curado. Acontece que o homem de Deus nem sequer foi ao encontro de Naamã. Mandou um criado dizer a Naamã, vai lá e vai banhar-te no Rio Jordão 7 vezes e vais ficar curado. E Naamã disse no versículo 11, diz assim, porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele vai sair, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, os melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã, orgulhoso por não ter sido recebido pelo profeta, porque o profeta não fez as coisas como ele pretendia. Muitas vezes nós fazemos isto com Deus. Queremos que Deus faça as coisas como nós entendemos que Ele deve fazer. Quando, em boa verdade, Deus faz como quer, quando quer e do modo que Ele quer. E muitas vezes nós não percebemos isso. É ou não é verdade? Estamos sempre a dizer a Deus como é que Ele há de fazer as coisas. Em vez de ser o contrário, em vez de obedecermos, nós fazemos muitas vezes de Deus um servo nosso. Porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu te digo. Amém? Naamã ficou furioso porque ainda por cima tinha que se banhar num rio todo sujo, com as águas completamente sujas. Mas Jesus, o Filho do Deus vivo,
não teve problemas em mergulhar neste mesmo rio e ser batizado, não necessitando nenhum diz batismo para nada, mas para ser obediente e para ser exemplo. Jesus não teve problema em batizar-se no Rio Jordão, mas Naamã era orgulhoso e não quis de maneira nenhuma. Porque é que ele não me manda eu mergulhar 7 vezes lá num daqueles rios que é lá na Síria, que são muito mais limpinhos do que isto? Nem pensar nisso. Acontece que Naamã tinha pessoas com ele que o amavam de verdade. E diz no versículo 13: então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Naamã estava à espera de uma coisa grande e eloquente, de um milagre tremendo, uma coisa, que os trovões, que houvesse um barulho tremendo, e assim diz o Senhor, e tudo tremeria, e tudo pudesse estremecer. Naamã estava à espera de uma coisa grandiosa. E afinal, o profeta apenas diz: olha, diz lá ao cavalheiro para ir tomar banho, mas tem que ser 7 vezes. Não pode ser só uma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Tem que mergulhar lá 7 vezes, naquelas águas sujas. E os amigos de Naamã disseram para ele: então se ele dissesse uma coisa tremenda, uma coisa enorme, uma coisa grande e eloquente, tu não o farias? Quanto mais agora, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. E Naamã decidiu obedecer. Diz no versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia! Mergulhar 7 vezes no Jordão pode não fazer qualquer sentido para nós, seres humanos. Tal como não fez, certamente, ou não fazia naquela altura, em que o povo de Israel teve que dar, durante 7 dias, voltas às muralhas de Jericó. Não fazia sentido nenhum. Uma loucura para o ser humano. São coisas impensáveis. Mas a palavra de Deus diz que Deus confunde as coisas sábias usando as coisas loucas. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E ao homem, quando Deus manda, só resta obedecer. Porque quando o homem obedece, mesmo que aquilo pareça loucura, vai receber a bênção. E foi isso que aconteceu com Naamã. Vamos acabar rapidamente, só para ver o que aconteceu em 1 de Reis 17, com a viúva em Sarepta. Todos sabem. Fé é a ação sobre aquilo que o Senhor nos manda fazer. Estamos no reinado de Acabe, que era um rei idólatra. Pior que ele, só a mulher dele, que era a Jezabel. Portanto, fazia cultos a Baal, que era o Deus que eles consideravam o Deus das colheitas, o Deus da chuva. E por causa da idolatria do povo e dos reis, Deus exercitou o juízo, declarou juízo sobre a nação de Israel. E o profeta disse ao rei Acabe, aí no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 1, diz que Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Deus, depois diz a Elias para se dirigir para as margens do ribeiro, ele beberia daquela água e os corvos iriam dia e noite alimentá-lo de pão e carne, até que a água do ribeiro secou
houve 3 anos e meio de seca em Israel. Então, no versículo 8, veio a palavra do Senhor dizendo para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então, Elias foi, obedeceu ao Senhor e foi ter com uma viúva. E diz a Bíblia, no versículo 10, que ele chegou à porta da cidade e que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e disse: olha, traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me água agora, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. A seca era tanta, meus amados, que esta mulher estava com a esperança completamente perdida. Ela tinha comida apenas para a última refeição para ela e para o seu filho. Vivia-se tempos terríveis de fome em Israel. Muita fome houve durante 3 anos e meio em Israel. Então Elias disse para ela, versículo 13: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, isto é, vai lá e faz a última refeição. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Eu creio que se eu estivesse no lugar desta viúva, diria para o profeta: tu deves estar parvo, com certeza. Não? Estou-te a dizer que eu tenho a última farinha na panela, os últimos pingos de azeite na minha botija, e tu estás a dizer, estou-te a dizer que eu vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer, que não há mais alimento. E tu vais-me dizer para preparar para ti primeiro? Eu se calhar não era capaz de não obedecer. Não sei. E Elias disse mais para ela: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia! Esta mulher ouviu estas palavras, meus irmãos, e ela creu. Ela pertencia a um povo que não tinha as promessas, que não era povo de Deus, que não tinha as promessas de Deus. Mas ela ouviu a palavra e ela obedeceu. E diz no versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia! A bênção, meus queridos, vem pela obediência, e a nossa fé tem que ter sempre ações correspondentes. Esta mulher agiu conforme a palavra de Deus falada pelo profeta. E o que é que aconteceu? Aquilo que Deus disse pela boca do profeta aconteceu na sua vida. Cumpriu-se na vida desta mulher e na vida do seu filho. O que é que esta mulher fez? Ela trocou aquilo que era certo, uma última refeição, para ela e para o seu filho. Ela tinha isso. Tinha ou não tinha?
tinha o necessário para a última refeição, por aquilo que era incerto. E o que era incerto? Aos ouvidos e aos olhos de muita gente, era saber se aquilo que o profeta tinha dito iria acontecer ou não. E ela creu. Ela trocou aquilo que era certo, a última refeição, por aquilo que era incerto. Trocou aquilo que era visível, o resto da farinha e o resto do azeite, por aquilo que era invisível, a promessa. Amém? Mas a palavra de Deus, falada por um profeta, cumpriu-se na vida daquela viúva. E ela foi abençoada, e a farinha não faltou, e o azeite foi sempre suficiente até aos dias em que novamente, pela palavra de Deus falada por Elias, voltou a chover sobre a terra. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, obrigado, Senhor. A Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é a nossa bússola, Senhor. Ela que nos indica a direção certa, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor. Sabedoria, Senhor. Um espírito de humilhação, Senhor. Dá-nos esta vontade, Senhor. Faz crescer em nós, Senhor, essa vontade cada vez maior de obedecer a tudo aquilo que Tu nos mandas fazer, Senhor. Possamos agir sobre tudo aquilo que Tu dizes para nós fazermos, Senhor, porque sabemos que dessa forma nós seremos abençoados, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos assiste em todas as coisas, Senhor. Queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso provedor, Senhor. Tu és tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Tu és tudo aquilo, Senhor, que nós queremos na nossa vida, Senhor. Tu és a pessoa mais maravilhosa que nós temos, Senhor. Queremos dar-te graças, Senhor, por este tempo passado na Tua presença. Queremos pedir-te, Senhor, que nos leves em paz e em segurança de volta aos nossos lares, Senhor. Que os Teus anjos continuem acampados ao nosso redor, guardando-nos e protegendo de todo o mal, Senhor. Dá-nos uma noite de sono, calma e sossegada, Senhor. E se Tu quiseres, Senhor, traz-nos de volta à Tua casa no próximo domingo, Senhor, pela manhã, para frescos, Senhor, com as nossas forças renovadas, podermos voltar a louvar e exaltar o Teu nome e ouvir a Tua santa e maravilhosa palavra. Nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.